Viu? Temos aqui uma presença encantadora, ilustre nesse programa. Eu devo dizer publicamente, que é um dos caras mais legais que eu conheço. Um dos caras que mais colaboram com esse programa. Sim, exato. Um cara muito legal, um cara muito bacana, um cara do bem. Do bem mesmo. Sempre ele é do bem. Sempre que a gente precisou dele, ele se dispôs a estar aqui para participar do programa. Um cara que colabora com toda a rádio inteira, um cara muito querido, e a gente está feliz dele estar de volta. Sim. Ele tem problema? Tem. Irritante? Ele sofre de uma patologia chamada sofomania. Exatamente. Se você entrar no Google, essa patologia, ela aflige algumas pessoas. Falta de filtro. Mas eu devo dizer que eu estou muito feliz de você voltar, porque eu tenho certeza que você acabou entrando naquela história do cancelamento. E eu acho uma grande sacanagem. Eu acho uma grande sacanagem quando um grupo de pessoas resolve pegar um indivíduo e atacar um indivíduo. Eu acho a maior covardia do mundo isso. Que você, às vezes você tem uma ideia, um pensamento, o cara vai lá, vem um grupo atacando você. Mas os tempos são assim, a gente tem que entender. Não tem que entender, tem que lutar contra esses tempos, essas pessoas que fazem o tempo ficar assim. Você luta, querido. Eu sou Quixote. Não luto. Sancho Pança, eu sou Quixote, você Vai lá, Whindersson. Eu sou o Pança. Meta porrada no moinho de vento. Não é essa não. Porque o cancelamento, ele opera, Emílio, deixa eu falar. O cancelamento opera pela seguinte forma: alguma coisa que você fala em relação a algum assunto sensível, geralmente é assim, racismo, nazismo, machismo, qualquer coisa assim, se você não corrobora com o discurso da pessoa, dessa turba politicamente correta, pseudo-progressista, você é cancelado. Agora, o meu caso não foi o maior, nem vai ser o último, nem vai ser o mais grandioso cancelamento, mas foi o mais patético. Uma pessoa que eventualmente dá um tchau, que já deu 50 vezes em programas como aqui, como Morning Show, como própria Opinião, que esse tchau é tirado de contexto. Aí vem uma tuba de canceladores. Tudo bem, tem o pessoal ressentido, que quer massacrar qualquer coisa, são os carrascos em nome da verdade, mas tem uma lógica política, ideológica, de pessoas que não querem, sobretudo no ano eleitoral, de pessoas que têm uma voz ou mais conservadora, ou mais direitista, ou que não seja progressista, não se coadune a esse discurso ideopata desse pseudo-progressismo. E aí, no meu caso, especificamente, eu fiz um gesto, um tchau que pode ser associado a nazismo. Vocês estão de brincadeira. Isso é uma das coisas mais patéticas. Aí um monte de gente fala, deixa a poeira baixar, fica quieto. Não, eu não fiquei quieto, eu não vou ficar quieto e eu vou processar todas as pessoas que me chamaram de nazista. Eu sempre fiz um discurso humanista, eu sempre fiz um discurso pró-minorias. Agora, contesto algumas coisas, como o Marco Antônio contestou aqui, a questão de cotas, questão de empurrar a vontade goela abaixo, de colocar a mulher de qualquer forma, sempre que elas não querem. São coisas que são discutíveis. Agora, não poder discutir, você tem que corroborar com os assuntos. Não poder dar um tchau sem ser tirado do contexto e ser massacrado, e aí esse cancelamento criou uma perversão maior. Ele vai não só nos jornalistas que saem das escolas de comunicação e viram militantes que fazem um dever antijornalístico, que é o seguinte: o jornalismo persegue a verdade. Quando você é militante, você persegue uma ideologia para você adequar a realidade a esse. Esse tipo de coisa, infelizmente, está contaminando os próprios departamentos de marketing. Os caras têm medo de que as marcas sejam conspurcadas por um discurso que não se adapte a esse progressismo. Só que o público percebe isso. Tanto é que no dia seguinte ao meu, entre aspas, cancelamento, eu tive uma reação positiva gigantesca. Eu fiquei 3 dias em primeiro nos TTs. O público, o querido público da Jovem Pan, percebeu a absurda injustiça que foi feita comigo de todos. São marcas que pressionam empresários a demitir seus funcionários. E aí eu não culpo nenhum tipo de empresário. O cara chega assim, chega 5 marcas e fala, se não tira o Adriles, a gente para de patrocinar. E o cara que é empresário tem que dar estrutura, tem que dar salário, tem que alimentar, colocar comida na mesa para os seus funcionários, e ele é obrigado. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa extremamente perversa, no mundo, não é no Brasil, não. Extremamente canalha. Eu não vou pedir desculpas, e eu quero que as pessoas que me chamaram de nazista me peçam desculpas e me devolvam a falta de caráter que tiveram em dinheiro. Eu vou processar essa gente. Ô, Adriles, agora, a gente que conhece... Deixa eu te falar. Tá calmo? A gente conhece você. Eu conheço você desde que você veio aqui. A gente sempre senta, a gente tem um convívio mais próximo
do que eu tenho de outras pessoas aqui na rádio. Eu sei que você não tem absolutamente nada com nazismo, com essa palhaçada que sai. É patético isso, pelo amor Porém, de Deus. aquela imagem que colocaram e a maneira com que isso foi distribuído dava a impressão. Então eu também entendo a comunidade. Tudo bem. Eu entendo a comunidade também. Eu sou obrigado a entender também quem não te conhece e quem associou aquilo que fizeram você. Eu não sei de onde partiu aquilo. Eu não sei de onde veio aquilo. É o tema. Só um segundo, por favor, deixa eu só complementar, por gentileza. Eu só sei que eu posso garantir que você não é nada disso que aquilo saiu lá. Sim. Mas a gente vive num campo minado. A gente que está aqui, trabalhando aqui, porque o que a gente trabalha? O cara fala, vocês são bolsonaristas. A gente não é nada, a gente Mas tá quem aqui... que mina esse campo? Calma, não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é e também se eu falar, se eu tiver alguém, eu vou ser leviano porque eu não sei quem é. Eu acho que é o seguinte, a Jovem Pan, ela tem um monte de gente aqui. Tem o Augusto, tem você, tem o... Fiuza, tem o... Ana Paula, tem um time aqui. E a gente tem uma ideia aqui na cabeça e quem quiser, a nossa audiência, quer ir junto com a gente? Vambora. A gente tem ideia aqui, troca ideia, briga, um dia sai porrada, um dia... Aquilo eu tenho certeza que você não é, mas eu sou obrigado também a entender a comunidade de que aquilo não se repita. Aquilo o quê? Esse papo do nazismo. Mas que papo? Porque eu acho... Eu fiz meia hora de defesa de ataque violento a qualquer tipo de possibilidade de ter propaganda ou partido ou agremiação partidária nazista. Eu fiz um discurso antinazista 30 minutos. Sim, aí eu dou um tchau, eu sou nazista. Mas ninguém viu aquilo. Mas isso aqui é absurdo. É aí Exatamente. que tá. O programa some, o vídeo some, não tem outro ponto. Deixa eu falar. Tem outro o cara tem que pedir desculpa pela eu coisa que ele entendo, fez. eu entendo. Assim, o equívoco, entre aspas, da comunidade judaica que já estava absolutamente emputecida, com uma opinião do monarca que foi extremamente infeliz, também não acho que o menino seja nazista, mas ele flertou com uma liberdade que é irresponsável da possibilidade de criação de um partido nazista, coisa que existe, inclusive, nos Estados Unidos. Eu acho errado os Estados Unidos, inclusive. Eu acho que você não pode flertar com a liberdade de criar uma agremiação política que quer matar um povo. Mas, eventualmente, quando você fala assim, eu entendo a comunidade. Agora, eu entendo o equívoco da comunidade, eu entendo o equívoco de pessoas que acharam que aquilo era um gesto nazista. O que eu não entendo é a lógica do cancelamento, que não só te crucifica, te massacra, sem nenhum tipo de julgamento. Alguém viu o programa eu falando mal do nazismo? Alguém viu os 2 vídeos que mostram 50 vezes eu dando tchau da mesmíssima forma? Exato. Ou seja, eu fui linchado sem nenhuma possibilidade de resposta, de defesa e de julgamento. Falar que isso é um eventual equívoco mas você ficar no equívoco e não dar voz àquela pessoa que está sendo acusada, isso é massacre, isso é covardia. Não tem defesa. Isso sim é um princípio nazista de apagar as pessoas sem o devido julgamento formal. Não vai comparar as coisas com o nazismo. Estou fazendo uma abstração, pelo amor de Deus. Então não usa o Holocausto. Mas se as pessoas não usarem a abstração, então acabou a literatura, acabou a possibilidade de fazer metáforas. É não banalizar. Ele não pode banalizar o Holocausto. Mas deixa eu falar. Ele não falou Holocausto. Ponto. Eu achei injusto, não acho que você seja nazista, sou contra o seu cancelamento, vários outros. O Monark falou uma coisa pesada, falou uma besteira, mas não acho que deveria ser cancelado. Agora, uma coisa, no meu entendimento, como comunidade judaica, não sou representante, não sou nada, mas o que eu sinto. O Holocausto, morreram 6 milhões de judeus. Você citou naquela... Eu vi seu vídeo. Tá bom. Você citou o comunismo, que morreram não sei quantos outros milhões. Tá bom. Aí é um assunto sério, é um assunto triste. Eu tenho parentes que morreram na guerra. O Zuckerman também tem. Você não acaba... Não acho que deveria se demitir, nada disso. Mas você não acaba um assunto sério fazendo assim... Eu não fiz isso. Eu tava sério. Você não estava sério, você fica sorrindo. Então, quando o assunto é sério, você não faz sorriso. Não justifica o cancelamento. Isso é só a percepção. Não precisa se justificar. Quem quer lá, já viu a imagem. O que eu estou falando é a minha percepção do que eu acho que deveria. Não acho que você deveria ter sofrido qualquer cancelamento, nem nada. Só que eu acho que quando o assunto é sério e sensível, a gente não pode nem ficar sorrindo, porque mas eu não brinquei. Mas você sorriu. Eu sorri depois da interpelação do William Travassos. Ok, mas um sorriso pode ser entendido mas quando aí o assunto é difícil. Se você entender alguma coisa ao ponto de dizer que o cara é nazista... Não, eu não acho que você é nazista. Eu não falei que você é nazista. Eu não falei que você é nazista. Não, o que eu tô te falando aqui dentro da rádio eu falei, eu não acho... Em momento algum, naquele
debate que eu acho sério, concordo com você, eu dei nenhum tipo de sorriso. Eu estava num debate extremamente aguerrido que eu comparava o comunismo e o nazismo e eu dizia que os dois deveriam ser criminalizados. O nazismo, realmente, ele pressupõe a exterminação de um povo de maneira escancarada. O comunismo, por ser um sistema autocrático, e se você não entrar dentro desse sistema autocrático, você é massacrado enquanto indivíduo. Isso gerou o genocídio de 100 milhões de pessoas. Mas deixa eu Não te estou explicar querendo mais. comparar uma coisa... Deixa eu falar. Não estou querendo comparar uma coisa a outra. No momento em que o William chega pra mim e fala, surreal isso, eu nunca entendi, depois ele me falou isso, que aquilo poderia ser a avaliação dele, que era um gesto nazista de brincadeira. Eu achei que ele estava se referindo à discussão de comparação, que foi muito aguerrida, entre o comunismo e o nazismo que eu tive com o Schelp naquele momento. Então, eu sorri depois do surreal do William. Eu não sorri durante a discussão. Eu fiz um tchau, volto a dizer, um tchau que eu dei 50 mil vezes. Deixa eu falar. O que interessa é o seguinte, que a gente conhece, a gente sabe que não foi aquilo, você caiu numa casca de barro. Alguém fez alguma maldade. Não é alguém, são alguém. Não, isso eu não sei quem é. Isso eu não sei quem é, porque é um campo minado. E o cara, quando quiser te ferrar, ele vai te ferrar de alguma maneira. O grupo é o seguinte, o grupo é um pessoal de esquerda, um grupo progressista, a gente está no ano de eleição, e eles querem calar vozes que não se adaptem a esse tipo de ideopatia, a esse tipo de ideologia que subliminarmente comanda o departamento de marketing, comanda a escola de comunicação, comanda a maioria da grande mídia, comanda boa parte da política, comanda o judiciário. Então a gente está num terreno minado exatamente por uma ditadura subliminar. A despeito de ter eleito um presidente conservador, a gente tem uma cultura progressista que praticamente comanda o país. E aí, quando essa cultura comanda de maneira ditatorial, ela enxerga em mim, sei lá, no Marco Antônio, pessoas inimigas a serem destruídas. Elas não querem debater. A lógica do cancelamento é esse. É você se livrar de vozes dissonantes de uma cultura hegemônica que está na elite, não está no povo. É isso que é engraçado. O povo, quando cancelaram o jogador lá, o Maurício de Souza, ele ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram. Mas o Superman é tonto, é outra coisa. O que acontece... Deixa eu te falar. O que eu entendo é o seguinte. É uma discussão que surge entre Bolsonaro e Lula, que é uma eleição no Brasil, que é uma eleição que está acontecendo. O cara, ele pega o Holocausto, para dar o exemplo, que foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade, que foi o maior massacre, que quem quiser ver tem qualquer History Channel. Não pode usar a palavra nazismo para vacina, para Bolsonaro, para nada. Então você fala dos progressistas, que chamam todo mundo de nazista, fascista, racista, tudo. Mas aí você vai se comparar aos caras. Mas você está se comparando aos caras. Pois é, eu não sou assim. Sabe qual o lance? Acho que tudo que estão falando aqui, ninguém acha, quem te conhece, Adriles, ninguém te acha o nazista, quem conhece você, mas o que a gente está falando, e ele atentou aqui, é a banalização. Se você dá exemplo de tudo, até pegaram. Uma vez o Bolsonaro colocaram ele de Hitler na capa de uma revista e a própria comunidade judaica foi contra. Eu sei, mas o que acontece, Adriles? Cancelaram a história. A história continua vendendo. Cancelaram. Teve gente que foi lá. Nada, continua. Não é o problema, eu acho que também tem... Quem não continuou foi o Adriles, graças a Deus. Mas você não acha, fazendo um exercício interno, que a rede social, onde você lá se alimenta, no Twitter, lá tem... Você é um cara que produz conteúdo, além da Jovem Pan, nas redes sociais. E lá o cara vai querer te cancelar, porque em algum momento você vai falar alguma coisa e esse é o jogo. Talvez acho que o adequado, eu acho que você fez, é bater papo com quem é da comunidade ou com quem foi falar, buscar o diálogo. Eu consegui. Então, é isso. Eu tentei me explicar. Não quiseram debater comigo, porque a lógica do cancelamento é você é culpado até que se prove em contrário. O ônus da prova é do cancelado. O ônus da prova é o do condenado. Você está falando das redes sociais? Concordo. É um espaço, é uma arena livre e 24 horas após eu ter sido massacrado nas redes sociais, eu fui reabilitado, ressuscitado com um triplo de mensagens positivas em relação às negativas. O problema é quando as redes sociais, a voz da tuba ressentida de uma rede social, e eu acho que é democrático, a rede social pode ter um ressentido, e pode ter o cara que é justo, pode ter o cara que é brilhante, pode ter o cara que é estúpido. Mas quando isso interfere nos departamentos de marketing, nas empresas, nos jornais, e que, pressionados por uma imposição financeira, como faz, por exemplo, o Sleeping Giant, que fica marcando todo mundo que eventualmente não segue a cartilha progressista, e vai lá, tira o patrocínio desse cara. Tira o emprego desse cara. Tira a grana desse cara. Esse cara é nazista, é fascista, é genocida, é racista, é homofóbico. E aí, quando você vai falar... E aí, a resposta do cara não existe.
Eu tenho, graças a Deus, uma certa reverberação mínima que seja no público, e eu tive essa ajuda dessa população e do público da própria Jovem Pan, que ajudou a acabar com essa confusão em relação ao meu nome. Mas e quem não tem? E quem eventualmente depende do emprego, depende do sustento para angariar sustento e prato de comida da família e que é cancelado? Toda semana tem uma pessoa cancelada no país, a gente tem que parar com isso. E outra coisa, cancelamento, o problema é o grau da falta de proporção, é uma injustiça. Como Sei lá, você é pretensioso. O Arthur Mamãe Falei lá, falou uma merda absoluta. O cara foi lá na Ucrânia e fica com tesão e refugiado, uma coisa escrota. Mas eu não acho que ele deva ser caçado. Eu acho que ele tem que tomar uma punição. Alguém nunca mais votar dele, ele sair da vida pública. Mas se você começar a cancelar, tirar o grau de proporcionalidade, comparar um cara que fala uma merda absoluta com um cara que estupra uma mulher numa padaria na esquina, acabou o senso de justiça. Porque justiça é ser proporcional. Justiça é escutar o outro lado. Justiça é dar voz, inclusive, para o réu. O cancelamento, a perseguição, opera pelo massacre. Pela falta de um princípio de justiça e pelo massacre. Olha o Lacombe ligando. Olha o Lacombe falando. Ou é o Lacombe ou é... Ou é RH falando assim, não, pode ir embora. Arrependemos. Mas o RH... Arrependendo, falando pode ir embora. Arrependi, rasgamos aqui Adriles, já. a gente tava até comentando que o teu cancelamento, ele foi bizarro. Eu acho que foi até mais forte porque a manchete, ela vinha com um print. E a galera não tinha um contexto. Nenhum, zero. Não tinha um contexto pra você se embasar do que você falou. Esses portais que fizeram, qual a tua opinião desse portal que com a manchete já colocava... Não é só portal. Não, sim, mas com os portais... Empresa de comunicação pesada. Empresa de comunicação, como você vai lidar com isso? Você vai processar todas essas emissoras que... Porque colocar a manchete com o teu print já liga completamente para que o público interprete da forma... É isso aí. Né? A semiótica básica. O Adriles está com um gesto de nazista, um tchau lá que foi interpretado, o Adriles fez um gesto nazista e acabou. E fizeram pior, Alba. Portais, grandes empresas como o Globo, como a TV Cultura, tentaram adequar o meu discurso a um princípio nazista. O Adriles fez afirmações racistas. Falei, eu? O Vila falou alguma coisa, não? O Vila falou que eu fiz um gesto nazista... E que eu fiz um discurso nazista. Agora, é impressionante e vergonhoso um homem que se coloca como historiador não ter visto sequer o meu discurso para dizer que eu fiz um discurso nazifascista. Será o primeiro processado que vai pagar caro em dinheiro a falta de caráter. O senhor fez sim. Agora, o Globo, por exemplo, chegou a dizer o seguinte: o Adriles fez acusações preconceituosas e fez atitudes e falas racistas, como quando brigou com um rapaz negro no BBB. Agora, se você brigar com alguém que tem uma etnia mais escura, você é racista. O que é a minha afirmação? O que eu fiz de afirmação racista na vida? Eu falei que o país era o país mais miscigenado da história, que queria dizer que o Brasil não era essencialmente racista, embora houvesse racismo no Brasil. Ou seja, eles distorcem de uma maneira canhestra para que você fique adequado à pecha de nazista, fascista, racista e, pior, deturpam suas afirmações passadas. Isso quem faz, meu bom Alba X-Spider, não é um portal qualquer, é o Globo, é a Folha de São Paulo, é o UOL, é o Estadão. Então você dizer que, a partir dessa premissa de uma coisa perversa, de você tentar massacrar uma pessoa que nunca fez um gesto nazista, que nunca fez um discurso nazista, ao contrário, sempre fez um discurso humanitário, que nunca teve uma atitude, uma palavra racista, você tentar deturpar isso, a grande mídia que deveria investigar a verdade, supõe uma realidade ideológica em cima da goela das pessoas e quer, em cima dessa imposição, massacrar e destruir carreiras, e destruir empregos, e destruir pessoas, o caráter das pessoas. A gente vive o período mais nefasto da história do Brasil, porque antes, na ditadura, você sabia que era uma ditadura. Hoje a gente vive uma pretensa democracia e que tem uma ditadura de uma opinião única que destrói, persegue e acaba com pessoas. Eu não sou o único, não sou o maior, mas não sou o último. E quando o Emílio fala, esse é o nosso tempo, não é tanto assim, porque existe uma reação. Eu falei do Maurício de Souza, teve 3 milhões de pessoas que continuaram, que começaram a segui-lo nas redes sociais depois desse cancelamento, dessa fuga de marcas. Eu tive centenas de milhares de pessoas, agora estou em shadow ban, não tenho a menor ideia por quê no Instagram, porque infelizmente as redes sociais que eram a grande praça pública democrática, que pela primeira vez o cidadão livre, o homem do povo pode falar por si sem ter um ventríloco intelectual marxista que fale por ele, agora os próprios CEOs das redes sociais, que também são progressistas, querem impor goela abaixo um tipo de ideologia e tentam esconder
esconder as vozes dissonantes como as minhas, como várias outras pessoas. Então, mas você se perde na individualidade, meu amor. É lógico que é. Não. O que é o cancelamento? É um massacre. É um coletivismo. Pois é. Correto? Se você não concordar com a minha ideia do que nós achamos aqui, nós vamos destruir você. De turma. Ou você fica quietinho, ou você não fala nada. Mas sou comentarista, o que eu vou fazer? Não, eu sei disso. Eu sei disso. Só que você tem que saber driblar esse cara. Porque se você não souber driblar esse cara, você tá... É que nem quando tinha censura. Quando tinha censura, tem que driblar o algoritmo. Exato. Tem que driblar esses caras. Porque esses caras, eles estão mandando hoje em dia. Resistência. Eles são a censura. Eles são os moralistas hoje em dia. O censor. O moralista é esse cara. É ele que taxa você de ser... racista, nazista, essa coisa toda. Você precisa fake news, dar uma volta nisso aí. Na época da censura, deram volta, tinha o censor. Aí você ia lá e fazia música interessante. Não adianta você brigar, não adianta você. Mas eu vou fazer metáfora. Porque hoje em dia tudo é bem-estar social. Ditadura. Você vê as máscaras, as ditaduras que todo mundo tinha que ficar em casa. Não, mas vai ser para todo mundo. Para todo mundo. Mas se é um indivíduo, todo mundo te massacra. Mas aí é que é o coletivismo, não, mas existe a todo mundo é bonzinho e você é um nazista. Existe a questão do indivíduo. Tem que ser exterminado. A Jovem Pan e vou dizer mais é um grupo de indivíduos que viram um coletivo. Existe uma reação. E existe essa reação porque é uma coisa histérica e esquizofrênica, Emílio. Essa ditadura subliminar vem de uma elite cultural, de uma elite intelectual, de uma elite midiática. Mas a grande parte do povo, e a eleição, por exemplo, do Bolsonaro e a eleição do Donald Trump revelam isso, se contrapõe, ou pelo menos gigantesca parte do povo se contrapõe a essa ditadura histérica, percebe? Então, se esses indivíduos massacrados se unirem em um coletivo pela liberdade de expressão, pela liberdade individual, e não adianta driblar. Eu dei um tchau, cara. Como é que eu vou driblar? Sei, mas é assim. Por exemplo, por exemplo, não faz nem sentido. De qualquer forma. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump ganhou nos Estados Unidos. Por quê? Porque pegou os redneck, pegou uma outra coisa ali que não concordava. Ficou 4 anos e eles fizeram. Que é isso? Desconhecido, hein? Medo. Eu também, alguém tá... Eles fizeram o quê? Vamos parar o Trump. E pararam. Pararam o Trump. Baniram o cara das redes sociais. Aqui... a vidraça é o Bolsonaro. Vamos parar o Bolsonaro. Vamos parar o Bolsonaro. Por quê? Porque é coletivo. Mas a Jovem Pan não faz posso fazer uma pergunta? A Jovem Pan uma questão aqui. A Jovem Pan é uma discussão, eu acho muito difícil todo mundo aqui. A gente achar uma linha de raciocínio quando vocês falam, e eu concordo, né, que tem a liberdade, que o cara quer censurar, que tem o coletivo, que tem o cancelamento, mas ao mesmo tempo, quando a gente pega uma fala, vou usar o Mamãe Falei lá, o cara mandou o áudio dele, aí todo mundo achou aquilo uma coisa absurda, e aonde que tá a responsabilidade de você, que é um cara que, tem um jornalismo opinativo, ou do cara que tá produzindo conteúdo, ou falando aqui na Jovem Pan, ele fala, e aí o Marcão, que é o nosso advogado, me disse o seguinte, o cara tem que se responsabilizar pelo ato dele individual, correto? Isso não tira a liberdade dele falar. Sim. Mas você tem a sua responsabilidade. Você não vai falar qualquer groselha aqui, né? Mas eu acho que existe uma diferença. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. O Adrilles, é que ninguém assistiu. Não fez nada. A diferença do Mamãe Falei, ele não fez nada. Eu tô pegando a premissa. Então, assim, não tem lógica. Que ele falou assim, cara, eu não Mamãe Falei falou. O menino Monark falou, o Adrilles não fez nada. Ele deu um tchau. Eu não disse nada. O Adrilles, então não tem que ser responsabilizado. O papo era o Monark. Ele falou, é um absurdo. O cara falou, é um absurdo. Não sei o que. Ele fez um discurso todo. Só que ninguém vê. Só viu aquele print que fizeram aquele print. Perfeito. E o cara, para não ser processado, o jornalista que é malaco, quando ele quer te ferrar, ele te ferra. Por isso que eu sou muito amigo do jornalista. Aí ele coloca o seguinte, por isso que eu sou amigo do jornalista. Muito, brother. Muito amigo. Manda vinho no final do ano. Ele coloca o quê? A Adrilles fez um suposto gesto nazista desse tamanho. Sim, mas ele coloca assim. Bota eu com tchau. Adrilles, é que tá muito inflamado, eu nem tô falando do seu caso, tá bom? A gente já entendeu e aqui eu vou usar da nossa relação e acreditar na sua pessoa, que você não fez um ato nazista. Eu tô falando quem tá produzindo um conteúdo na internet. Aonde tá a liberdade, que o cara fala e compara com os Estados Unidos, que acho que não dá pra comparar, que lá é outra coisa, e do cara falar qualquer groselha ou qualquer baboseira dentro do espaço dele. Meu caro Zuckerman, o limite da liberdade de expressão é o crime.
tá? Você tem um Código Penal brasileiro que envolve injúria, difamação, calúnia. Você pode, nos Estados Unidos, tá na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, dizer qualquer merda. Mas você pode ser processado por essa merda que eventualmente você diz. Alguma empresa particular pode te demitir por essa merda que você diz. O problema é a pressão, entre aspas, de marcas, grandes marcas, que eventualmente tiram a grana e o patrocínio de pessoas que ficam ao Deus dará e não têm sequer o direito de defesa. Ou seja, o discurso, eu acho que a liberdade de expressão, ela pode e deve sobrar. Quando você tem um excessivo grau de segurança naquilo que você pode ou não dizer, você cria inexoravelmente uma ditadura subliminar, que é o que a gente vive no Brasil. E uma ditadura subliminar com lado. Pelo amor de Deus, a gente tem pessoas... Eu fui cancelado, tiraram meu emprego, mas tem gente sendo presa sem o devido processo legal. Exato. Tem gente sendo arrastada à prisão, aos grilhões, porque ter dado uma opinião que eventualmente pode ser considerada vulgar, incisiva, agressiva. Se alguém se sente lesado por essa opinião, então que processe essa pessoa. Agora, cria-se uma série de inquéritos, de fake news, discurso de ódio, atos antidemocráticos. Aí a grande mídia vai nessa, a Globo vê um tanto de gente no 7 de setembro, fala, essas pessoas na rua clamando por liberdade, na verdade, estão querendo um golpe de Estado. Aí chega um ditador lá, o ministro lá do STF falando, não, a democracia sou eu. Quando as pessoas estão nas ruas pedindo liberdade para me atacar e me criticar, elas são antidemocráticas. Isso é um ato antidemocrático. O povo na rua protestando contra a usurpação do poder do STF é um ato antidemocrático. Então existe toda uma inversão nesse princípio de liberdade de expressão, que você criminaliza a opinião sem o devido processo legal. É simples. Se o cara te ofendeu, você processa o cara, ele vai ser julgado, vai responder, vai ter a voz, você vai ter a sua voz e, eventualmente, aquilo se dá no meio da justiça. O problema é que a própria justiça hoje no Brasil cria crimes que não existem. O que é um discurso de ódio? Chamar o Bolsonaro de genocida não é discurso de ódio? Por que ninguém foi preso por isso, então? Falar que ele deveria morrer não é discurso de ódio? O que é fake news? É opinião, porra. Persegue-se um princípio de investigação da verdade desde os pré-socráticos. O que é a verdade? Agora alguém vai determinar, um juiz vai determinar o que é verdade e, eventualmente, se você falar uma coisa que ele não concorda, é mentira, você vai preso? E, Adriles, tem... Isso é absolutamente surreal que a gente tá vivendo. Mas isso, por exemplo, vou pegar o seu exemplo, correto? Muito pouca gente publicamente te defendeu. Por quê? Não é que é medo, porque essa maioria, essa sociedade que eles chamam, como ele vê nas redes dele que está todo mundo indo chocado com aquilo lá, porque ele não sabe. Quer lacrar também. Aí ele fala o seguinte, ele fala, olha... Eu não vou entrar ali, mas aí que tá, porque você perde a sua individualidade, você perde o teu pensamento. Você vai pensar o que todo mundo pensa. Isso é 1984, então, é isso. Pirado silêncio. Mas é horrível, é uma distopia horrorosa. Graças a Deus a gente tem você, Emílio Surita. Eu não, eu tô fora. Zuckerman. Calma que eu tenho... Meus amigos judeus. Eu te defendi, ó. Mais ou menos, porque na hora eu não defendi. Na hora a gente defendi também. Tem o Alba, tem o Marco Antônio, o Clark Kent, Superman. Ele voa. Roubou meu emprego, mas eu gosto dele. Isso aí é horroroso. Bem mais bonito. É horroroso. Quando a gente perde... A cultura do cancelamento... A cultura do cancelamento é o bacana desse momento que a gente vive. Quando a gente não puder falar o que a gente pensa, meu amigo... É isso aí. Acabou. Você pode passar fome, mas quando você não puder falar o que você está sentindo... Esquece. Mas tá acontecendo prisioneiro. no país. Mas essa é a tentativa. Você tá prisioneiro. Muito bem, é um break rapidinho. Então vamos fazer um break rapidinho, a gente continua com o papo. Hoje é sexóloga aqui. Vamos falar de Bilal grande, Bilal pequeno. Mulher não gosta de transar. Mulher transa por misericórdia. Você não transa, você quer falar de Vamos pro break, rapidinho. Continua o papo. Marcão, tem a pergunta? Marcão, deixa o Marcão fazer uma pergunta. Quer falar? Adriles, o que você tem falado pra mim repercute... principalmente no plano axiológico, né, de valores. Então, eu não gosto quando eu escuto as pessoas flexibilizarem a liberdade de expressão, porque ela é um bem máximo que a gente tem numa sociedade. E eu vejo o pessoal aqui imitando muito os Estados Unidos. Então, eu gosto sim de comparar a gente com os Estados Unidos, porque muita coisa vem importada de lá. O cancelamento é importado de lá, o identitarismo é importado de lá, essa ideia de hipersensibilidade, microagressões também vem de lá. Sim. Então, eu acho que sim, é interessante fazer sempre esses estudos de caso e usar essas situações emblemáticas que nem a sua para expor a fragilidade também...
psicológica das pessoas que querem fazer essa correlação direta. Porque o Sami tinha falado, mas como a gente está mais enfiado no debate político, a gente vê que tudo é equiparado a nazista. A esquerda tem feito isso daí de maneira sistemática nos últimos 4, 5 anos. Tá totalmente errado. Tá totalmente, sim. Tudo é fascismo, tudo é nazismo. Genocida. Você generaliza. Mas de lá isso é muito cancelado. eficiente. Eles fazem isso, só que isso é muito eficiente para você fazer em termos de discurso público. Porque, por exemplo, Eles as têm os pessoas que meios não têm culturais. empatia pelo Adrilles, que acham ele estridente, que acham a voz dele estranha, que acham o comportamento dele errático, alguma coisa assim, ele é meio cômico. O pessoal já pega e fala, puta, qual que é o adjetivo mais fácil para eu usar para identificar esse cara e isolar ele? É fascista. Então é muito simples, é uma técnica discursiva muito simples que eles usam. E eu acho que é legal pra gente explorar isso, e até depois a gente tem que fazer um debate maior a respeito dos cancelamentos para expor essa mediocridade, porque isso daí é uma mediocridade espiritual. As pessoas, elas precisam ir além. Não é só mediocridade, é perversidade. A gente tem que poder debater tudo, qualquer assunto. Eu sei, mas se vocês me permitirem, Mas é claro. o que você tem que entender é o seguinte, porque todas as pessoas estão pensando iguais, porque isso aí já tá. Você aprendeu na escola. Mas não pensam, Emílio. Eu sei que não pensam, mas é o tempo. É o tempo que a gente está vivendo. Não é o tempo. Na escola você aprendeu assim, o filme de Hollywood te mostra assim, na faculdade você aprendeu assim, no trabalho você está vendo as pessoas com esse movimento e os CEOs das empresas, os chefes, os caras que mandam nas empresas, eles têm o mesmo pensamento. Então você está preso ao bem-estar social. Qualquer coisa que você vai dizer, mundo novo do Aldous qualquer coisa que você vai dizer que não esteja nesse pensamento, você é um filho da puta para a sociedade. Você é um pária para aquela sociedade, então você tem que ser cancelado, tem que ser morto. O seu pensamento individual não vale mais. Mas o que a gente tem que fazer, Emílio, é lutar, insurgir contra esse tipo de coisa. Você diz, é o tempo. Não. É um tipo de ideologia que está sendo ministrada das escolas, nas faculdades, pela grande mídia, goela abaixo da população. A gente realmente imita os Estados Unidos, mas imita naquilo, às vezes, que eles têm de pior. Sim. Ou seja, essa esquerda identitária, maluca, que divide as pessoas. Mas a liberdade de expressão, quando chega aqui, porque a gente tem uma Constituição completamente maluca, a gente tem uma democracia ainda, de alguma forma, incipiente, a gente, eventualmente, pega esse pior da esquerda identitária, progressista, politicamente correta americana, que é uma censura subliminar, que está incrustada nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas, e adapta isso para sufocar aquilo que a gente deveria imitar de melhor nos Estados Unidos, que é a liberdade de opinião ampla e restrita que tem nos Estados Unidos. Volto a dizer, se você fala alguma merda, alguma coisa que ofenda a honra de alguém, você pode ser processado. E tem um ponto jurídico interessante também. E aí aqui não tem isso. Aqui a gente tem um sistema judiciário praticamente russo, e a gente tem a questão ruim dos Estados Unidos, que é esse pseudo-progressismo sendo alimentado cada vez mais, desde as escolas até as universidades, e colocado na grande mídia como se fosse posição de opinião única. Adriles, mas é opinião pública. Não é opinião pública. É opinião pública. Não é. Lógico que é, pô. Não é. A opinião pública, ela pensa assim hoje em dia. Não, senhor. O meu caso é emblemático. Então tá, esquece você. Não seja tão egotrip. Tão egotrip. Mas não é opinião pública. Pega a pandemia. Não é opinião. Pega a pandemia. A pandemia, o que aconteceu? A gente tinha que ficar todo mundo em casa, os caras perderam emprego, o cara não foi trabalhar, o cara perdeu a vendinha, por um bem muito maior. Por um bem muito maior. O Estado tirou o seu fígado, tirou trampo dos caras, por um bem muito maior. Qual era o bem muito maior? O bem muito maior é esse. É salvar vidas. Salvaremos vidas. E se você não salvar vidas, você é um pária na sociedade. Ficou todo mundo amedrontado. Mas isso é medo, não é opinião. Mas é opinião. Isso é medo, isso é uma imposição de uma opinião através do medo, através do Estado. Por mais que você acreditasse naquilo. O Instituto John Hopkins científico acabou de provar que o isolamento social foi ineficaz de alguma forma. Na verdade, a gente tem que aceitar as coisas, Adriano. Você tem que aceitar o mundo. A rádio e a televisão mais libertária do Brasil. Aceitar o cancelamento. E eu e o Emílio seremos dois quixotes contra a oposição de uma opinião. Eu sou o Pança. Eu acho que você deve repensar os seus conceitos. Eu não posso dar tchau mais, é isso? Não. Qual o conceito que eu tenho que repensar? Mostra a língua. Trabalha com a mãozinha amarrada.
E quando for dar tchau, você mostra a língua. E ó, isso aqui não é paz e amor, não, hein? Isso aqui é Victory, do Winston Churchill. Agora- na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ó. Agora, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no programa. Acabou, pode ir. Acabou, nós temos Pega o um Ervic papo ali. sensacional com a Kátia. Pega o Ervic Eu não ali. posso entrevistar Pega o kit. terapeuta? Pega o kit. Pede o brinde. Ou você ia fazer uma pergunta, né? Não, é porque você tava falando, mas aí já passou o time, mas tudo bem. Vamos lá. É que você falou que quando a gente perdeu o direito da gente poder se expressar, aí acabou. E é o que a turma, quando faz isso, tenta fazer com a gente. Que a gente se faça autocensura e não fale o que eles não querem que a gente fale. Então, é isso que eles fazem quando cancela alguém. Então, Mas a gente tem que reagir, que Exatamente. tem uma enorme parte da população que percebe que a liberdade está sendo castrada, uma enorme parte da população que é cristã, que é conservadora, que não quer exatamente, não estou nem entrando no mérito dessas coisas, que não quer essa ditadura pseudo-progressista, que não quer que seus filhos sejam doutrinados na escola para se transformarem em carrascos doutrinadores com ditadura sanitária, étnica, sexista ou coisa do tipo. por isso que não Agora, é tem opinião uma pública. coisa. Por isso Tem que que não é haver opinião reação. pública. O que é? Não, por isso que não é opinião pública. Como Não o é Adriles opinião falou. Lógico que pública. é. Não é, não Quem é defendeu o verdade. Adriles publicamente? Eu defendi o Adriles. Aonde? Eu nas minhas redes sociais. Guilherme Fiuza defendeu. Opa, só o Fiuza. O você. Emílio me defendeu, mas Eu no defendi. WhatsApp. Eu defendi sim. Quietinho. Eu defendi sim. Santana Agora não é me opinião ligava pública. todo Não é. dia Não é no WhatsApp opinião falando que pública. me amava. Outro caso, aquele Mas caso quietinho. da Mariana Ferres lá. falava aqui O que é? dentro. Não é opinião mentira. pública. A imprensa toda jogou aquilo, colocou aquilo lá. que opinião Aí quando pública? viram a verdade, falaram: não, ela não tá certa, não, tá errado isso aí. Então não é opinião pública. opinião É a pública, turminha é que lei. pega e joga, Chega o dá uma Dória, arrastada, chega o não é Dória e fala, opinião você vai pública. ficar em casa, você não vai trabalhar, você vai ganhar R$600. Se você sair, você vai ser preso. Como aconteceu com mulheres nas ruas. Isso não é opinião pública. Exatamente. Isso é medo. Isso é desespero de um Estado opressor. O medo vinculado a uma doença que Isso é eventualmente- mundial, bonitão. com a questão- mas Isso é é no mundo mundial. inteiro, então. O Brasil é uma reverberação dessa É o opressão momento que mundial. você vive, cara. Mas é um momento desgraçado de ruim. Ué, a gente tem então, que lutar contra esse aceita, momento pô. desgraçado. E não é opinião pública. Eu divido você frontalmente nisso. Você tá a opinião muito- pública, a maioria Aí- da opinião aí- pública quer liberdade, aí- não quer ser sufocada, aí você não quer tá- virar cavalo de opressão de estatal. Aí você tá com muito mimimi também. Não é mimimi. Tem que aceitar Você e quer se ficar preparar dentro- pro Você próximo. ficou dentro de E se casa sem prepara pro trabalhar? próximo. Você Não é ficou não. sem, Tá com em casa muito sem trabalhar? mimizinho. Você não sei o pode que, trabalhar. E o cara lá que tem que sustentar a aceitar. família de 8 filhos lá, que eu ficou te em falar. casa, que o Dória falou, fica em casa, senão você vai morrer. Tem Então, que tirando o opressor que destrói a vida do cidadão e depois diz, eu estava salvando a sua vida, agora te dou um pedacinho de salame pra você comer, miserável. É isso que faz a Argentina, isso que fez a Venezuela, isso que fez o governador, que graças a Deus vai pro limbo, nunca mais vai voltar. É esse tipo de opressor e a gente tem que dizer nomes de quem tá tolhendo a liberdade Exatamente. pública. Puta, quem é esse Pô, cara me ligando sem parar? Atende. Alô? Alô? Tava ligando pra mim. Desligou. Desligou na ficou com face. medo, Telemarketing. trouxa. Chupa. Adriles, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho certeza que tudo que saiu de você é uma inverdade. Você caiu numa... A gente vive... Nós sabemos aqui que a gente vive num campo minado. Caiu na armadilha. Então, a qualquer momento, querendo ferrar a gente. Joga um casquinha de banana pra lá e pra cá. É o momento que a gente vive? É. A gente tem uma audiência? Tem. A gente tem um pensamento? Tem. A gente tá seguindo aqui. Quem quiser, siga esse barco. Quem quiser, fica no outro barco. Não tenho nada, Exatamente, é isso não tenho mesmo. nada contra ninguém. A gente tem um pensamento aqui de Brasil. Eu devo muito à nossa audiência. É a única Eu pessoa... São as únicas pessoas que eu devo satisfação. É pra quem a gente tá falando. É a galera que assiste aqui, que nos acompanha todo dia, que perde tempo acompanhando o programa. Eu tenho certeza disso tudo. Estou muito feliz que você está de volta. Porém, dentro do seu programa, Existe um racha. estão odiando porque lá você sabe Mentira, eu como- almocei com ele. O Vini tá aqui. Saiu. Pegaram comida pra mim, ó. Saiu. O Vini tá aí, ó. Saiu notícia hoje. Saiu. Saiu gente tem a notícia, manchete. tem a manchete. Liga pra E tem Paulinho. as Se aspas. eles interpretam, eles são ótimos atores. Põe aí- Pagaram comida, Não, agora não tem não. dinheiro pra Não, comprar cê- comida. cê viu as aspas? Saiu aspas. Põe Na as tela, aspas Faz aí, aí, por Luca. gentileza. Luca, as aspas. Olha lá, ó. Adriles é recontratado pela Jovem Pan e apresentadores se revoltam. Agora as aspas, por Revista favor. Gente, é isso? Onde é isso? É, Gmail. Do IG. As aspas, por gentileza. Ah, o Vini era me odiando. Manda ver. Não, A carinha do Vini. tem as Tem aspas, que é aceitar. a imagem 2. Emílio, ó, amigos da coluna informaram que Amigos Adriles da coluna. esteve nas dependências da Jovem Pan Eu tive na na manhã. Dice, porra. IG. Porra, Embora ainda tenha existe o reencontrado amigos e cachorro já colegas, tá velho. os apresentadores do Morning Show não conseguiram esconder o descontentamento Olha. em ter que lidar novamente com o ex-BBB.
Além do gesto que culminou em sua demissão, entre aspas, ele costuma ser desrespeitoso ao vivo. Essa parte é verdade. Interrompe os Isso é verdade, colegas, isso é verdade. também é verdade, e convidados, Isso é também é verdade. verdade. Também é verdade. Grita, também é verdade. E há quem diga que fala cuspindo, também é verdade. Também é Isso verdade. Também é verdade. Tudo Mas é verdade. como o Boa ex-BBB é amigo do dono da emissora, aí eu já não sei. é verdade, Ninguém eu tô teve coragem de verbalizar o descontentamento segundo do parágrafo é retorno do verdadeiro. Adriles. Isso ele está se referindo ao Morning Show. Exato. aos Olha o cara do apresentadores. Vini. Ó, o jeito Vini que será pagou engolir meu o almoço colega. ontem pode responder. Não, mas também pode ser uma estratégia pra fingir que Ah, boa. Pergunta se a Paulinha quer que você volte, bonitão. Mas de jeito Paulinha nenhum. me ama, minha mãe, todo Mentira. mundo ali me ama. Se pelo menos se não me ama, interpretam muito Ó, bem. o Me Vini. pagaram Ó, o Vini, almoço. tá triste. Tem dinheiro pra comprar comida. Nem o porque eu gastei Paulinho tudo quer. em orgias, em álcool. Paulinho nem no Talk Olha, Churras Adriles, quer que você vá. eu vou dizer uma coisa pra você. Eu achei você muito mimizento. O mundo é. Eu sou o chamar de mundo. nazista, pelo amor de Deus. Eu achei você muito mimizento. Não era aquele Adriles que chegou Não é aquele forte. Adriles, não é aquele Adriles que chega forte, que quer mudar o mundo. Um cara chorão, igual você aqui. Não, mas a minha cancelado de choradeira é novo. Não vai mudar. quixotesca, tá mudando. Não, não É o vai. quê? Mudei até seu coração. A sua Não, choradeira é o quê? Você não vai mudar o mundo dessa maneira Estou mudando. chorosa. Tem que chorar e Chorosa. lutar contra os moinhos de vento que querem nos abater. É isso, Isso aí. Eu não posso entrevistar terapeuta, eu quero saber, porque eu acho Não que mulher dá. não gosta de sexo. Homem que gosta Se de sexo. você quiser mulher ficar no faz meu sexo lugar, eu por- cedo. por Não, não, misericórdia fica e aí. compaixão. Não, pelo amor Mas de Deus, se quiser, eu por vou favor, embora. A saudade já matamos a foi, saudade. É Já. break, Dedê? Não tem mais break? Acabou o break? Ah, é? Então vamos chamá-la. Por favor, você... Então pode sair, por Você favor. já pode, já deu. Vai né? embora. Deu, Pode ir então vai embora, obrigado. 30 minutos, pô. Deu? Ó, O mas quê? a minha opinião, mulher não gosta de sexo. Quem gosta de É que sexo você não é homem. faz, Mulher aí faz você sexo sabe, por não. amor e compaixão aos homens. Por isso que ele Só prefere essa. dividir. Isso, Por vai isso lá, que você pega não o transa, Hervik ali bonitão. e vai lá. Mulher é menos compromisso. Até o Homem, mendigo tudo tá fala transando, compromisso. você não, vai lá. A gente Pega o precisa Hervik. espalhar semente. A mulher, porque ela é engravida, ela precisa achar um homem Boa. bacana, legal, Isso, gentil, isso, como o isso. Marco Antônio. Muito obrigado, Menininho, tá lá me Adriles. Muito assistindo, obrigado. cara Vai lá. envelhecido. Vou embora, tchau. Muito bem. obrigado. Boa. Muito bem. Nossa. Adriles, valeu, cara. Seja bem-vindo. E obrigado aí pela força que você dá pra gente. Cara, muito Opa, legal, do Adriles Joker. Jorge.